E aí pessoal, tudo bom com vocês? Novamente, mais um vídeo aqui, dando continuidade aqui a essa série de hiperconvergência aqui, utilizando a ferramenta da VMware que é o vSAN, tá? Então, como foi dito anteriormente, nós temos um ambiente, né, de vSAN, no qual está 100% aí integrado com a ferramenta de backup da Vim, certo? Então, nosso intuito hoje é fazer um vídeo rápido, breve, tá? Focado nesse item aqui, tá pessoal? Então a gente vai falar hoje sobre como que o Vim aqui está atuando no ambiente, tá? Então gostaria também de agradecer aí, em especial aí até o Leonardo da Vim, que me deu essa camisa e essa pulseira, tá? Então estou gravando esse vídeo aí para contribuir com toda a comunidade, tanto aí de virtualização quanto a comunidade aí da Vim, ok? Então vamos dar início aqui à nossa apresentação. Então foi utilizado um servidor R740 com 30 TB líquido, ok? E uma unidade de backup modelo da Dell TL1000, é uma unidade que pode ser colocada até 7 fitas, LTO7, ok? A LTO7 ela grava até 5.5 TB em cada fita, tá? Então vamos lá, vamos rapidamente aqui falar bem breve sobre o Vim aqui, tá? Porque o intuito não é realmente focar aqui no Vim, sim como que o Vim está trabalhando aqui com a hiperconvergência, tá? Mas a ideia da Vim é proporcionar uma disponibilidade 24/7, tolerância zero a falhas, né? Então ela tem 5 pilares principais, que seria a recuperação em alta velocidade, prevenção contra a perda de dados, recuperabilidade verificada, aproveitamento de dados, visibilidade completa, tá? A visibilidade completa aí a gente diz aí que é a cereja do bolo, né? Porque é uma ferramenta à parte que se chama Vim One, que faz todo o monitoramento aí do nosso ambiente virtual, nos dando aí centenas de relatórios. E a ferramenta de backup em si se chama Vim Backup and Replication, né? O licenciamento que o cliente está usando se chama Vim Availability Suite Enterprise. O que significa isso? Significa que é um bundle de software. Tem o Vim Backup and Replication Enterprise mais o Vim One. Então, a licença se chama Vim Availability Suite, ok? Então, a ideia da Vim é proporcionar aí integração com todo esse ambiente de virtualização, ok? Rapidamente, então, falando aí sobre recuperação em alta velocidade, um dos principais itens que nos proporciona isso aqui é o Instant Recovery, ok? Proporcionando aí, ó, RTOs de menos de 15 minutos, ou seja, menos de 15 minutos para recuperar uma máquina. Com Instant Recovery em apenas 2 minutos a gente consegue recuperar uma máquina. Então tem outros vários métodos de recuperação que a Vim proporciona, que são os Vim Explorers, integração com Active Directory, SQL, Exchange, SharePoint e Oracle, ok? Rapidamente, falando então sobre recuperação em alta velocidade, prevenção contra a perda de dados. Nós conseguimos fazer backups de tempos em tempos, com menos de 15 minutos. Caso sua rede, tudo isso vai depender da rede que você utiliza, da aplicação que você utiliza, da alteração de dados que se tem. Mas podemos fazer backups menores, com janelas bem menores, RPOs com menos de 15 minutos, ok? Então o que isso faz? Isso evita a perda de dados. Quanto menor nosso RPO, menos dados nós vamos perder aí dos nossos clientes, ok? Recuperabilidade verificada é um diferencial da Vim aí que se chama o Sure Backup, ou seja, a certeza do backup. Ele faz alguns testes garantindo que as máquinas virtuais que estão sendo backupeadas estejam 100% íntegras, tanto com a parte de backup quanto a parte de réplica, ok? E com relação ao aproveitamento de dados, nós podemos reutilizar os dados do backup em que, por exemplo, a gente pode utilizar o próprio job de backup, okay, que está fazendo o backup das máquinas virtuais, e podemos utilizar esses dados de máquinas virtuais, esses arquivos de backup, são arquivos VBK e VIB, para fazer também um job de replicação. Então é possível fazer essa reutilização de dados aí, montar Virtual Labs para validar algumas ferramentas nossas, para homologar sistemas nossos. Então tá aí aproveitamento de dados, ok? E com relação à visibilidade completa, é o Vim One, que eu tinha dito para vocês, que é a cereja do bolo, que é fazer um monitoramento do ambiente virtual e nos dá aí centenas aí de relatórios, tá? Então, o nosso cara principal aqui é o Vim One, tá certo?
Então vamos lá. Então aqui já é falando do ambiente em si. Aqui tem alguns jobs de backups que foram criados, ok? Então eu vou mostrar para vocês aí como é que está a performance de backup desse ambiente aí de hiperconvergência utilizando o vSAN, tá certo? Então foi criado um job de backup com todas as VMs do cluster do cliente, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, backup ao VMs cluster vSAN, totalizando 72 máquinas virtuais. Olha só a velocidade, o pico de velocidade. Como é uma rede de 10 gigabit, nós conseguimos atingir 809 megabytes por segundo, tá? Olha só quanto de dado que o cliente tem, 72 máquinas virtuais totalizando aproximadamente 14 terabytes, certo? 14 terabytes levou um tempo de 4 horas e 52 minutos, com uma taxa média de 540 megabytes por segundo. E a gente teve aí uma taxa de compressão e desduplicação de 2:1, ou seja, no final das contas, de 13.6 tera, o Vim gravou somente 4 tera aí no ambiente, tá certo? E após isso, após fazer esse backup de todas as máquinas virtuais, nós criamos aí um job de fita para mandar, um job de backup em tape, né? Para mandar, ou seja, todas essas máquinas virtuais para uma fita, ou seja, 72 máquinas virtuais com uma volumetria de 14 teras, após compactação e desduplicação, foi armazenado somente 3.5 teras, como vocês podem ver aqui. Então, o dado do cliente das 72 máquinas virtuais, o arquivo VBK, ficou com apenas 3.5 tera, ou seja, a gente pode migrar, ou seja, fazer backup dessas 72 máquinas virtuais em apenas uma única fita, porque a fita LTO5, como eu disse para vocês, ela armazena aí 5.5 tera. E a velocidade de transmissão da fita, como vocês podem ver aqui, ó, uma velocidade bem alta da LTO7, 339 megabytes por segundo, ok? Com a taxa aí média de 286. E levou aí apenas 3 horas para fazer toda essa transferência de dados, tá certo? Com relação ao backup incremental desse ambiente, ó, é bem rápido. O backup incremental levou apenas 13.34 minutos, dando picos aí de quase 600 megabytes por segundo, tá certo? E com relação a alguns tempos de restore de máquinas, tá? A gente fez um teste aqui fazendo um restore de uma máquina virtual de apenas 20 GB, só para mostrar a velocidade. Levou apenas aí 2.58 segundos. E o método que a gente utilizou aqui foi o restore completo da máquina virtual, Full Entire VM Restore, ok? Com relação a uma máquina um pouquinho maior, que é uma máquina de 1.1 terabyte, a gente levou aí em média 1 hora e 20 minutos, tá? E aqui está os tempos que foram processados cada disco, tá? Então aqui tem a velocidade média de cada disco que está sendo processado, tá certo? E como vocês podem ver, a máquina realmente está armazenada no Data Store do vSAN, beleza? Rapidamente agora com relação ao V1, que é a ferramenta de monitoramento do ambiente, tá? Esse relatório ele foi tirado antes da gente implementar aí a hiperconvergência no ambiente, tá certo? Então foi tirado um relatório de VMs oversized. Ele vai identificar se as máquinas virtuais estão com processador e memória além do necessário, ou seja, ele vai identificar se a sua máquina virtual tem processadores além do que ela precisa e vai te orientar a diminuir essa quantidade de processadores, vCPUs, e a mesma coisa com relação à memória RAM. Então, antes de migrar o ambiente tinha 42 máquinas virtuais, ok? Das 42, 39 estavam com recursos a mais, sendo que 29 estão com recursos a mais de processador e 39 estão com recursos a mais com relação à memória, tá? Então ele vai te orientar a diminuir aí a quantidade de memória e a quantidade de CPU aí do seu ambiente, para que seu ambiente tenha uma vida de utilização maior, tenha uma utilização melhor dos seus recursos disponíveis, tá certo? E aqui está o relatório. Então aqui você tem todas as máquinas virtuais, tá? Com a quantidade de CPUs, por exemplo, essa primeira máquina aqui ela tem uma quantidade de CPUs de 12 CPUs e com relação ao relatório do V1 ele recomenda que você passe ela para 4 vCPUs, tá?
Aqui uma tem 8, ela pede para você colocar apenas uma vCPU, por exemplo, essa aqui que tem 4, ela pede também para colocar uma. E a mesma coisa com relação à memória RAM. Então ele vai identificar quanto tem de memória RAM em cada máquina, vai fazer essa análise do ambiente no período de aproximadamente um mês e vai te dar as recomendações para o ambiente. É claro que isso não é a regra, não tenha que você não tem que necessariamente diminuir para 4, você pode ser mais conservador, diminui para 8, diminui para 6, analisa o ambiente, vê qual é o comportamento do ambiente e assim você vai fazendo aí os ajustes com o passar do tempo, tá certo? Esse aqui é um relatório que mostra o espaço livre dos HDs ou dos VMDKs das máquinas virtuais, tá? Dos discos que estão apresentados para as máquinas virtuais. Então vai mostrar se o C2 pontos, o D2 pontos, quanto de espaço livre tem esses discos das máquinas virtuais, tá? Então aqui tem um relatório no qual algumas máquinas estão com 95% de utilização, como vocês podem ver aqui, ó, 92, 98, ou seja, às vezes a gente cria máquina virtual, esquece de gerenciar o crescimento aí desses HDs, desses discos locais das máquinas, e a máquina pode causar alguma lentidão ou algum travamento porque o disco está ficando cheio, tá? Então esse é um relatório interessante também, no qual você pode aí fazer essa análise, tá? E eu queria passar essa visão bem rápida para vocês, principalmente com relação à performance de backup, tempo de backup, a questão da compressão e desduplicação, tá? Só para a gente finalizar essa série de vídeos aqui do vSAN, tá? Eu quis fazer esse vídeo aqui separado justamente porque ele usa uma ferramenta de backup, que na minha opinião hoje é uma das melhores ferramentas do mundo de backup, que é o Vim, tá certo? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário do YouTube. E muito obrigado aí por vocês estarem dispondo do seu tempo aí para assistir os meus vídeos, ok? Valeu, até mais.